Fala pessoal, sejam mais bem-vindos ao Crypto Club Live Session. Depois de um funk de ontem, né? Com mais um corte de juros, com mais um corte da taxa de juros e sinais reais de liquidez entrando no mercado, o Bitcoin ainda segurando acima dos 90 mil, né? Altos deram uma recuada hoje, mas tá todo mundo se mantendo no suporte, se mantendo naquele range que a gente conversou, né? Em todas as nossas lives essa semana. Hoje vamos dar uma olhada na leitura completa do cenário macro e técnico, olhar um pouco do SDT, da dominância do SDT, da dominância do Bitcoin e depois cair direto para o gráfico. E ainda mais vamos dar uma olhadinha também no heatmap, no sentimento e vamos também mostrar alguns setups que a gente tem para vocês hoje, pessoal. Vamos que vamos. Para você que ainda não deixou o like, não se esquece de se inscrever no canal, dar um like, ativar um sininho, seguir a gente no Twitter e no Discord para análises rápidas em tempo real. Aqui, pessoal, é estratégia, não é achismo. E hoje isso vai ficar claro, tá bom? Eu tô com o meu colega Tunis. Fala, Tunis, tudo bom? Fala, pessoal, tudo bem? E hoje a gente vai destrinchar esse mercado. Diga, cara. Vamos lá. A gente vai destrinchar esse mercado hoje aqui. Eu já vou cair direto para a só notícia que eu vou apresentar hoje, que na verdade é uma notícia, né? Foi o que aconteceu. Vamos ver aqui se o pessoal tá vendo. Foi o que aconteceu ontem, né? O Cabicileta deixou bem claro aqui já, né? O sumário da reunião ontem do FONC, né? Tivemos uma queda no risco do desemprego, né? Desculpe, a gente teve o risco do emprego, na verdade, então o desemprego aumentando. A inflação dos Estados Unidos continua ainda elevada. O interesse, a taxa de juros, na verdade, foi cortada, tá? Pela terceira vez. O PIB do país para 2006 tá com cara que vai aumentar, foi o que ele deixou claro, tá? E aí ele também deu uma olhada também na inflação e falou um pouquinho das políticas monetárias. Bem, ontem o FONC, né, ele confirmou mais um corte dos juros, como eu falei para vocês, e isso continua aquela postura dovish, altamente relevante. O Fed não declarou um novo QE, né, que é o Quantitative Easing, eu até falei ontem para vocês na live, mas o modo como está conduzindo o balanço e a liquidez é equivalente ao estímulo indireto, mais dinheiro no sistema, redução de risco real e suporte aos ativos de risco. Então, pessoal, eu estou sentindo que ele não anunciou a corte da taxa de juros, mas já falou que vai comprar até o final de janeiro 40 bilhões da dívida pública. Certo? Ele já está emitindo dinheiro a partir de agora de setembro. Ele já vai começar a comprar bonde do governo americano em dezembro agora, entendeu? Enfim, ao mesmo tempo que ele não anunciou e confirmou a mudança da política monetária, ele já está mudando a política monetária, sem meio que avisar, entendeu? Fazendo isso por debaixo dos panos. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso Bond Liquidation Heatmap, né? Que nas últimas 24 horas tivemos a equipe dos Bears perdendo, ou a equipe dos Bulls perdendo legal, quase $500 milhão. A gente já tem 534 milhões liquidados nas últimas 24 horas e 403 milhões foi só no long, na equipe de long, né? Realmente muito grande. Se a gente observar aqui, né, eu sempre gosto de colocar da semana, que a gente tem uma visão da semana de como a gente está. Eu mostro de 24 horas, que eu acabei de mostrar para vocês, você viu que tem 2 zonas de liquidação, e esse aqui é o da semana, no qual a gente ainda tem, talvez, uma busca por liquidez aqui nessa faixa. Tudo isso aqui é liquidez, tá, pessoal? Tem muita, mas o que tem bastante é nessas zonas amarelas que estão aqui. Então, talvez ele possa buscar esse preço aqui embaixo. Ele tá com cara que ele tá manipulando bastante nesse exato momento. Enfim, é observar, ficar atento. Porra, meu Fear and Greed não tá pronto ainda, mas eu vou mostrar aqui para vocês. A gente tá em 29, olha que legal. Saímos do extremo medo, buscamos agora, estamos no medo e talvez, se tudo der certo, amanhã a gente vai ter alguma coisa aqui no meio, né? Que bom. Tô até feliz em saber que o pessoal tá começando a se estimular de novo, né? Isso significa que o pessoal tá voltando a investir no Bitcoin, tá? Porque esse aqui é o Fear and Greed do Bitcoin. Então, mostrou uma diminuição no medo, né? Depois do FONC. E eu acho que ele tá tentando recuperar e ir para a zona de ganância. Mas eu não posso confirmar absolutamente nada.
Mas vamos parar de papinho e vamos direto pro gráfico. Rapidinho, uma dúvida aqui. Agora você que acompanha mais o Fear & Greed do que eu. Qualquer aumento do Fear & Greed seria interesse do varejo em relação às criptos e principalmente ao Bitcoin? Interesse do varejo, correto? Do varejo, tá? O Fear & Greed, ele consegue subir, mais ganância. Faz mais sentido, na verdade, cair, né? O preço. Lógico. Mas isso aí, não tenha dúvida. Quanto mais... Quando, por exemplo, o Fear & Greed, para mim, ele é só um indicador que quando ele está em extremo medo ou medo, eu penso que no macro seria o momento para comprar. Mas quando a gente está aqui no verde, aí já foi, tem que cair fora. Começar a fazer parcial, atrás de parcial, atrás de parcial. Quando o Bitcoin bateu em outubro 126 mil, ele estava quase estourando 78, se eu não me engano, de ganância. Enfim. Mas assim, eu tô entendendo que quando estamos nos extremos do Fear & Greed, tudo bem. Mas vamos supor que esteja ali no meio ainda, né? Ou então esteja em um setor que é o de grande medo para o meio. Esse movimento para a direita já pode... Porque, vamos supor, o mercado ontem ele ensaiou uma alta, mas devolveu o triplo. Caiu, terminou negativo. Hoje bem negativo. Entregou tudo. E a gente está vendo o inverso, que é tá vendo, na verdade, o Fear & Greed elevando, né? Subindo. O que é que acontece? O Fear & Greed, ele é, na verdade, um indicador que tenta indicar um sentimento de medo e ganância das pessoas. Então, é meio difícil ter um indicador que indica realmente com precisão o sentimento, né? A parte sentimental do trader, né? Das pessoas de varejo. Então, o Fear & Greed, para mim, eu uso sempre como eu olho sempre o macro do Fear & Greed, porque eu acredito que no macro, por exemplo, quando a gente vai olhar um gráfico do dia, um gráfico da semana, seria mais interessante para investimentos, entendeu? Porque essa mudança, né, desse velocímetro aí demora bastante para acontecer. Então, assim, ontem a gente teve a queda, seguido de queda de hoje, né? Ontem a gente teve uma alta, hoje a gente tem uma queda. E o sentimento aumentou. Por que aumentou? Porque ontem, depois da notícia, sabe como é varejo? Adora notícia. Depois da notícia que vão cortar a taxa de juros, o que é que o mercado entendeu? Porra, o jogo tá dentro, vamos começar a investir mais. E aí que é o erro, entendeu? E aí que, na verdade, o pessoal acaba se estrepando no final das contas, entendeu? Enfim. Perfeito. Mas é isso aí. Eu tiro o meu e coloco o seu. Perfeito. Bom, tô com um gráfico do Bitcoin aqui no 15, no curto, para saber o que aconteceu de ontem para hoje. A gente, na nossa live ontem, a gente fez uma live ao vivo, né? Na hora da apresentação do FONC, que é uma coisa que tinha muita expectativa no mercado. E naquele momento a gente estava realmente nessa consolidação aqui, nessa faixa de consolidação. O Bitcoin conseguiu, você vê que o volume aparece, né? Só que muita expectativa de que continuasse, talvez por conta do viés mais bullish que estava ali se indicando no comitê do FONC, para poder fazer uma operação dessa, um movimento desse que voltasse para cá. Ó. Aí realmente aqui, Thiago, eu ia caprichar no short, tá? Um retorno aqui, ó. Depois de uma absorção, eu preferiria, no caso ali, entrar num teste de demanda, né? Um preço testando a demanda aqui para assim aí cair. Então seria o melhor. Eu botei minhas ordens de entrada, né, para o short aí nesse ponto. Isso que foi o problema. Eu fiquei só com a primeira rodada do meu grid. Eu não evoluí para a segunda rodada ou terceira rodada que a gente faz na operação. Fiquei só com a primeira rodada. Parciais foram feitas aqui e uma remontagem foi feita aqui também com size menor ainda, e inclusive aqui agora eu comentei com você, até o trade tá aí, né? Essa segunda parte do trade nós vamos retestando para você aí, tá lá no nosso grupo, né? A venda de 92, falei assim, olha, acho que aqui pode ser a virada de mão. Então, se quiser postar para o pessoal dar uma olhadinha nesse trade. Posto, sim. Então, a gente realmente conseguiu pegar a primeira parte, mas com a mão
mais leve, e a segunda parte também com a mão leve aqui. Tá? Olha lá, pessoal. Vendo aqui em 92 e 200, isso aí. 92,205, é isso aí. Fechamos em 92, depois reabrimos em 92,200, foi isso. Tá? E aí, conduzimos até esse ponto aqui. Perspectiva, para mim, no gráfico mais longo, eu acho que a gente pode falar do micro, do que está acontecendo aqui agora, e depois falar do macro. O que você acha? Claro, vamos sim. Porque é só a gente olhar para trás, 3 coisas importantes, tá, pessoal? No micro, tá? No micro, qual é a visão do passado? A visão prévia, faixa de suporte importante, zona crucial. Estamos numa zona crucial? Estamos. Poderia vir mais embaixo aqui no 88, mas aqui já é relevante. Já tem stop para ser liquidado aqui, né? Então, essa faixa aqui talvez já tenha sido liquidada. Pode ser que ele venha buscar de baixo, pode ser que ele venha buscar mais embaixo ainda. Esse é o mercado que vai decidir. Então, primeira coisa, temos zona para uma compra? Sim. Segundo ponto, talvez até o mais importante, temos volume? Sim. O volume volta a aparecer aqui, um volume vermelho, né? A sombra caiu, abriu espaço para aumento de volatilidade e o volume está aparecendo. Porém, a gente tem uma visão dúbia aqui ainda. O preço cai, há uma absorção até a média, mas ele vem aqui novamente, talvez esteja fazendo um teste de oferta. Então, existe a possibilidade de entrar na compra. Eu já fiz essa entrada, mas ainda estou com um size migrando de um size pequeno para médio, tá? Porque ainda vejo que o mercado ainda pode fazer um próximo testezinho assim, um teste mais definitivo. Isso. E aí, eu acho que pode dar mais, né? Mais exato. tempo. Então, pode amadurecer esse trade. Talvez esse trade não esteja pronto ainda, mas aqui é a visão de compra. É uma visão de compra de curtíssimo prazo. A gente chama isso de um trade turbo. Porque numa visão mais ampla, o que tem aí é um short, né? Na verdade, tem um short. Eu queria, na verdade, eu estou comprando para esperar que um preço venha até aqui e eu tenho a chance de começar a vender por aqui. Quem sabe aqui. E aqui seria um sonho, né? Aqui em cima seria melhor ainda, mas não sei. Até agora a perspectiva disso acontecer é difícil. Mas entendam, eu estou rastreando o mercado, comprando pequeno, achando que ele pode fazer um pullback. Teve uma queda sem freio, devagar e lenta, mas foi sem freio, não deixa de ser um spread interessante, caiu de 94 para 89, são 5 mil pontos. Novo fundo. 5 mil pontos no BTC. Então, a perspectiva é de pegar um trade de compra aqui, para depois pegar um short maduro. Esse sim, melhor. E por que estou pensando nisso? Antes de mais nada, também se isso não acontecer, tá? É simples, vai dizer que isso aqui é uma microdistribuição para dar continuidade na queda. Então eu tento, e talvez aqui o meu stop seja uma entrada de gatilho 3 vendedora também, tá, Thiago? Vamos botar logo isso na mesa, né? Um potencial. Claro. E para mim é fato, a gente está em queda, né? A gente está em queda. Se fazer um long agora é ir contra a tendência. Por isso que o Tunis falou mais cedo, né? Que é um trade turbo, né? Que tem que ser muito rápido. A gente está indo contra a tendência. Parciais, né? Trade assim com parciais micro, direto. No bolso, depende do que o mercado realmente quer. Se ele falhar nessa vinda aqui, a zona vendedora, beleza, a gente vai voltar e virar a mão para cá num gatilho 3 de venda para baixo. Okay? Isso no micro. Por quê? Porque no macro, eu vou até para o gráfico de 1 hora para ficar mais fácil a visão. O que a gente tem é uma tendência de baixa, isso a gente já falou várias vezes, e o momento atual é uma contração numa forma de bandeira
né? Uma contração ainda, ou seja, não tem como cravar que isso aqui é, de certa forma, acumulativo. Para mim, só fica bom mesmo, só fica mais, assim, garantido acima do 96. Quer dizer, tem que vencer o 94 e depois o 96, tá? Então, essa é a minha visão. Eu estou trabalhando com a possibilidade ainda de um movimento que vá buscar liquidez no 82, pelo menos, ou 85, muito importante, 82, muito importante, e caso e se furar, quem sabe, vai lá no 75, ok? Ou assim, esse modelo ele não é único, tem variáveis da leitura, então pode ainda repicar, bater um pouco mais acima para ir cair também. Essa é a perspectiva quando eu faço a visão macro com micro, a visão mais ampla com a visão mais com zoom in, né? Mais focada. O que você está achando disso aí? O que você pode Eu concordo plenamente com você. E posso complementar dizendo que nós estamos em um momento muito difícil de enxergar se o ciclo acabou ou não acabou, entendeu? Só que o gráfico, ele ajuda bastante a gente nesse momento, para a gente entender. Então a gente está na tendência de queda, então a gente não pode descartar que o Bitcoin pode descobrir novos fundos. O 75, tudo bem que tem muita água para correr, ainda tem 80, 82, 80, e depois lá caindo para 78, 75. A gente tem várias etapas para quebrar. Mas se o preço não conseguir quebrar esse novo topo aí de 94, realmente vamos ver uma queda mais forte. E para o trade, eu achei interessante, porque eu também estou esperando esse gatilho 1, né? Vamos dizer assim, esse bounce para cima, para a gente achar um ponto melhor de venda, mas eu também estou preparado para o gatilho 3. Significa pegar lá embaixo, se caso, né, o preço não dê essa oportunidade para a gente numa venda melhor. Está preparado para tudo. Mas o resto eu tô concordando muito com você. Ampliando essa visão, só para a gente cravar e fundamental o que a gente está comentando aqui, pessoal. A gente tem aqui hoje, se vocês olharem para o lado direito aqui, total caindo 2,5, tá tudo vermelho. Total 2,5, total 2, 2,8, total 3 até tá um pouco menos, 2%, e others 2,6. Tá? Então, realmente, bem para baixo todo o mercado. O BTC, do Bitcoin. a dominância BTC, ela tinha feito um novo fundo. Ela está nessa tendência de queda. Então, ontem, meio-dia, ela começou a subir. Você vê que a alta de ontem foi muito em função do Bitcoin. Ó. Tá vendo? Teve uma quedinha aqui hoje de manhã e agora está meio entrelaçado aqui, mas ficando acima da média a princípio. Então, não sei. A gente pode ter aquela queda de dominância com fuga de capital geral, aí é pânico, ou a gente pode ter aquela alta de dominância com o mercado caindo leve. Também tem algumas variações. Com as altas caindo, é isso. Exatamente. Alt caindo mais, others caindo mais do que total, basicamente. Isso. A única coisa que realmente cresceu aí hoje foi o SDT, né? Estamos a 2,64 no SDT. O SDT para mim tá super bullish, né? O SDT tá graficamente falando e muito compatível com o Bitcoin. A gente vê que fez realmente um topo lá em cima, um topo mais abaixo, e ele está fazendo uma bandeira. Tinha que estar aqui, a gente tem que ter a visão da bandeira. Se não tivesse vendo a bandeira, a gente estava inventando no Bitcoin. Resumindo, é isso. Exatamente. Resumindo, é isso. Se você não estiver enxergando uma bandeira, talvez o movimento até seja maior aqui, ó. Botando 4 horas, talvez acho que fique melhor. Que você enxerga isso aí, tá vendo? Pronto. Tá forte, pô. Se a gente não estiver enxergando um movimento de alta forte aqui, okay? E
disso aqui um processo de consolidação. E aí, Tô tendo um probleminha com o seu áudio, cara. hein? Agora voltou. Beleza. Ó. Não, foi só por uns 2 segundos aí. Eu acho que foi o último comentário que você fez que a gente não escutou. Aqui é um processo de expansão e aqui é um processo de consolidação, de contração de mercado. Pode ser em bandeira, pode ser em caixote. Pode ser em caixote. Se a gente não estivesse enxergando isso aqui, a gente não poderia ver exatamente o inverso no Bitcoin, porque tem que ser o inverso. O SDT e Bitcoin está muito invertido, né? Muito invertido. Mas é normal até, né, eles estarem invertidos, porque mostra que o pessoal está em pânico e está saindo e está tirando o capital do Bitcoin, tanto é que a dominância não está subindo, principalmente tirando o capital das alts. Tem algum pessoal que deve estar colocando o capital das alts, convertendo em Bitcoin, por isso que a dominância do Bitcoin não caiu também muito forte, mas a gente vê visivelmente o SDT subindo. Ele teve a fase 1, né, de alta, agora ele está tendo a fase 2 dele, de lateralização, uma bandeira, um caixote, um encunha. E, normalmente, dado essa memória compradora que a gente tem aqui atrás, provável é que a gente passe, né, que a gente tenha ainda a continuidade da alta. É o que eu estou vendo aí para as próximas 72 horas, inclusive até para a semana que vem também. Fora isso, né, é um movimento que gera, tipo assim, esse movimento do SDT é um movimento que pode sinalizar um pânico no mercado, significa o sentimento de bearish instalado nos investidores e nos traders e no varejo principalmente, e talvez finalizando o ciclo que a gente vem falando de bull market, já vem falando isso um tempo já, então pode ser mais um indicador que a gente tenha para ter certeza, para ter a confirmação de que realmente nós estamos agora numa tendência de queda. Vamos parar de falar ciclo de alta, ciclo de baixa, vamos estar olhando para o gráfico, né? Falando no gráfico, estamos em tendência de queda, né? De baixa. Tiago, acho que a gente pode também, tem uma coisa aqui que chama atenção. Eu estou com um gráfico de Nasdaq, um gráfico diário, diferente dos gráficos mais curtos que a gente costuma utilizar para ver o Bitcoin. É importante sinalizar que esses mercados estão muito atrelados, né? Mas houve uma perda de correlação, uma correlação relativa positiva que costuma ter entre Bitcoin e Nasdaq. Houve uma perda, principalmente em novembro e dezembro, que o mercado americano continuou uma reação aqui de alta, tá vendo? E o Bitcoin não. O Bitcoin realmente eu posso até fazer. Eu posso puxar aqui o maisinho, botar o BTC. Olha lá como se perdeu. Olha para isso. O Bitcoin é a linha, tá? Então, como ela vem junto. Olha para isso, cara, tá vendo? Vem realmente correlacionado bastante. Quando chegou em outubro, meio de outubro, o mercado americano conseguiu se sustentar lá em cima e o Bitcoin não. O criptomoeda ainda caiu realmente. Que chama atenção. A queda que teve na Nasdaq, ela foi importante, tá? Então vou tirar a queda que eu falo, é essa aqui, ó. Esse movimento aqui da queda foi importante e aprofundou a queda. Ou seja, tipo assim, a correlação tá muito fazendo sentido quando tem queda, mas quando tem alta não tem correlação. Isso é o que ocorreu nesses últimos 2 meses, tá? Infelizmente, para o investidor de cripto, foi péssimo esse mês. Né? Acho que até você tinha trazido uma estatística aí no mês de novembro que costumava ser positivo. Moonvember. O pessoal fala Moonvember, né? Que era October, Moonvember e Rocket December, que é tipo o foguete já foi, já passou, já saiu do sistema solar. Entendeu?
Mas talvez isso aconteceu só que para baixo, Matheus. A gente não interpretou direito. Aconteceu para baixo. Entendeu? Mas enfim, é complicado mesmo essa situação, pessoal. Mas, eu tô brincando, já que está muito correlacionado quando cai, eu gostaria de chamar a atenção, pessoal, que deixa eu tirar a correlação aqui. Cuidado, porque Nasdaq está aonde aqui, quando você olha? Muito próximo da zona vendedora. De um OB, exato. E todo mundo comentando sobre a bolha de AI, né? Isso. AI, exatamente. Lembrando, no nosso método aqui, vocês já sabem que você tem que perguntar se tem vendedor. Esse movimento de queda aqui, pontual, que teve no passado, não se compara com esse movimento aqui, ó. Esse movimento, inclusive, que fura a média, ele marca para mim a chegada do vendedor. O resto ali foi só fogo de palha. Então aqui, quando isso aqui acontece, essa subida para mim, eu fico altamente desconfiado e já tenho aqui o order blocks já montado. Tem mais do que um aí. Então para mim isso é faixa vendedora. E se isso realmente vingar para cá, ó, cara, aí eu acho que a cripto vai lá no 75, tem que ter cuidado, entendeu? Ou mais abaixo até, quem sabe. Enfim, a correlação não dá pra saber. Parte do... Tiagão, correlação é parte do módulo presente em movimentos ou leituras avançadas do curso 5 da mentoria. Que tá lá falar 4, mas é o 5, né? Beleza. É o 5. Então... Perdi você de novo. Seu áudio não voltou. E agora, tá de boa? Agora voltou. Perfeito. Cara, tá falhando aqui. Tá parecendo o mercado, dando alguns drawdowns. Assim, alguns drawdowns. Tá cansado igual o mercado. Tá cansado igual o mercado. É isso. Só ressaltando que esse módulo de leituras avançadas estão lá no curso 5, que está dentro da nossa mentoria, que está dentro do Discord e dos nossos canais do Crypto Club. Então é isso. Para quem não assiste, pode também depois pegar o material e consumir esse material, que vai ser bem importante. Mas de qualquer forma, pessoal, quem é trader de verdade que tá escutando a gente, sabe? A gente tem que ficar focado mesmo no gráfico, entendeu, velho? Esperando o setup perfeito, tentando achar setups que de vez em quando não vão ser muito perfeitos, mas que podem ter um bom ganho no final das contas, entendeu, velho? O mercado, agora uma coisa que é assim, fato, o mercado ele não vai te dar nenhum setup perfeito no tempo que você quer, isso é uma verdade absoluta, tá? Ele não vai te dar a configuração que faz sentido para o fluxo, na maioria das vezes ele vai te mostrar, ele vai te insinuar uma coisa, mas vai para outro lugar, entendeu, pessoal? É exatamente isso que ele gosta de fazer, ele gosta de mostrar que tá indo para algum lugar para atrair um bando de pessoas que não conhecem, para depois ele realmente dar o movimento real dele, que muitas vezes é o oposto. Vamos dizer assim, tá subindo devagarzinho, e aí você vai ter uma queda dessa, do nada. O pessoal achando que ia subir para $200 mil já, e o Bitcoin voltou a 80. Enfim, tem que estar realmente com a cabeça certa, entendeu? Ele induz o erro, né? É isso, exato. É a melhor forma para roubar dinheiro, né? Induzir o erro. Roubar através do stop. O pior é isso, né? Porque se você entrar cedo demais, você vira liquidez. E se você entrar tarde demais, você perde movimento. Então, realmente, a gente vira meio que um DJ. É um trabalho que a gente decide todo o tempo inteiro a gente está tomando decisões, certo? E que podem acarretar num ganho, numa perda. Mas no nosso método, a perda vai sempre ser mínima. E o ganho vai sempre ser considerado, porque a gente também não iria se arriscar se o ganho não fosse bom, entendeu? É isso aí. Perfeito.
Aqui, ó, para o cara que é position, só para complementar, não deixar o pessoal do position na mão, então no gráfico diário aqui, quando eu vejo isso, estou falando até questionando isso, abrindo a dúvida aqui na live, porque muita gente em inbox me pergunta, tá na hora, pô, já caiu agora e tanto, você defende que não deve comprar para cima, mas comprar para baixo, mas mesmo assim, para comprar para baixo, tem que saber o seu propósito, né? Tem que começar a entender um pouco do timing e construir a posição. O que eu vejo no gráfico diário aqui, cada olhar que a gente bota na tela tem muita informação. O comportamento de preço é uma coisa muito importante de ser analisada. Isso aqui, para mim, ó, é força. Isso, para mim, é força. Isso aqui, para mim, não é força. Isso aqui, para mim, é equilíbrio. É equilíbrio. Então, força é equilíbrio. Quando começa a ter equilíbrio, e aí vai lá, estude isso aqui. Você tem dúvida. Equilíbrio quer dizer que tem comprador e tem vendedor junto aí. Tem comprador para jogar o preço para cá, tem vendedor para jogar para cá, comprador para jogar para cá, vendedor, comprador, vendedor. Você começa a pegar as extremidades. Olha que importantíssimo que eu estou dizendo aqui, tá? Essa extremidade aqui, ó, pegou, né? Essa extremidade aqui, ó, pegou. Tá vendo a busca de liquidez? Cara, se pudesse dizer, assim, a mentoria vai te ensinar comportamento de preço, volume, que eu acho que ninguém sabe volume. Poucas pessoas conhecem. E faixas de liquidez. O jogo da manipulação. Podia ser até o título da nossa mentoria. O jogo da manipulação. De algum módulo a gente poderia fazer isso realmente, porque a gente vai dedicar um módulo, talvez até 2, para falar realmente muito sobre manipulação. Que o que acontece é o que mais acontece, principalmente no mercado de cripto, que está 24 horas por dia e 7 dias por semana. Não para, entendeu, pessoal? Então a manipulação rola o tempo inteiro, de todos os lados. Não tem para onde ir. Depois desse amarelinho, que trava o preço, inflexão dos preços após o volume, né? Muito comum. A manipulação foi quase que sempre para cima. A manipulação para baixo ela foi curta. Por isso tem um viés de alta nessa reação, né? Essa reação tem um viés realmente de alta. É inegável que ela é um pouco mais ascendente. Mas ela começa a criar uma bandeja de sobremesa. Nem sobremesa, cara. O institucional está começando a salivar. Eu estou começando a ter esse receio, sabe? O que é salivar? O que está se formando aqui é muito interessante, ó. Você consegue visualizar isso? Eu acho que eu fico olhando, eu estou conseguindo ver o institucional assim, ó, salivando, assim, né? Tô doido para quebrar essa linha de trem. Porque começa a ter muito stop aqui. O hitmap começa. Ele vai mostrar lá também, né? Provavelmente. Ele vai começar aumentando isso aí. Então aqui, ó, claro, você tem que entender que aqui tem muita grana. Tem muito dinheiro aí. Então talvez antes de uma alta. Tá todo mundo achando que isso aqui é o fundo verdadeiro do Bitcoin. Ele pode ser. Esse aqui. O fundo dos fundos, né? Só que eu acho que é muito o que as pessoas querem. Não é o que elas estão... não é a evidência que eles estão enxergando, é o desejo deles. Então, tá aqui. Tá boa, aqui. O desejo está exprimido nas redes sociais, no Twitter, em todos os outros principalmente canais, no Twitter, né? Todos esses canais de comunicação, o pessoal está traçando aqui como se aqui sendo um fundo verdadeiro, tá? E enquanto não sobe, enquanto demora para subir, para vingar esse movimento de alta, começa a aumentar o risco de uma liquidação para baixo. Então, não descarte isso como possibilidade. Eu só queria deixar essa mensagem, Tiagão. Não descartem a possibilidade de uma busca de liquidez aqui na faixa dos 80, 75 ou até mais. Se tiver uma resposta a essa manipulação, lindo, vamos comprar até a morte aí,
até a mãe. Isso. Ok? Mas é sempre bom ter um pé atrás no mercado. Isso é interessante que você falou agora, né? Compre mesmo, porque é importante que o pessoal entenda que a gente não tá aqui defendendo os Bears, não, tá, pessoal? Ninguém aqui é shorta de... A gente não defende ninguém, velho. A gente é como o mercado, a gente é imparcial, véio. A gente só reage ao que ele faz. É só isso. Então, analisando agora, a gente tá na tendência de queda. Então, a tendência de queda a gente faz o quê? Se a gente for fazer long, é turbo, porque é contra fluxo, entendeu? Se a gente for fazer short, a gente vai achar um ponto legal com que a gente possa botar um stop bem pequenininho e um ganho bem maior. É isso, não tem uma boa ideia que eu falei aqui agora, mostrei agora para vocês, é uma boa maneira, na verdade, de até ver e executar operações dentro do mercado. Lateral como esse que tá agora. Tá começando a ter uma reação mesmo, né? Tá, mas enfim, ficar esperto, pessoal, tá? Nós estamos aqui todos os dias para mostrar para vocês em tempo real, sem mimimi, sem história. Tá, voltou. Mostrar, eu acabei começando aqui a falar um pouquinho, né, do nosso canal, dizendo que a gente está aqui todos os dias exatamente para mostrar para vocês, para deixarem vocês tranquilos. A gente não faz um dia na semana, desaparece e depois volta, entendeu? A gente está aqui todo dia mostrando. Vai ter dias que a gente vai acertar, como essa semana, eu acho que a gente acertou todas as lives que a gente fez. A gente falou que ia ser short no ponto certo, deu short. Hoje a gente acabou de anunciar que é long, o preço está subindo. Então, long turbo. Vamos dar uma olhada, né? Long turbo, exato. Bom, isso é importante também. A gente acabou de dizer que foi long turbo. Significa o quê? Que ninguém aqui, nem eu, nem o Tunes, estamos esperando o Bitcoin batendo all time high, tá? A gente está esperando um movimento rápido de no máximo 48 horas, no qual ele vai ter uma subida e depois ele vai dar realmente o movimento real dele. É o que a gente está pensando. É o que o gráfico está dando para a gente. Não é o que a gente está pensando. É isso aí. Mas vamos lá, né? Eu acho que a gente explicou tudo pro pessoal aqui, né? Deixou claro. Vou voltar aqui para esse momento aqui. Deixou claro a todos. Eu acho que a live vai ficando por aqui hoje, pessoal. Obrigado bastante por mais um dia de live, quem está presente. Live foi bem pesado, o conteúdo foi muito real, tá? A gente mostrou realmente a maneira que a gente pensa e como a gente vai operar, tá? Nesse mercado nos próximos dias. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve, porque amanhã a gente vai atualizando vocês, e talvez no sábado também, no domingo, todos os dias vamos estar aqui, tá bom, pessoal? É isso aí. Uma consideração você, Matheus? É isso aí, turma. Então acompanha a gente. Nossas lives diárias acabam sendo uma própria mentoria, né? Mas o canal está mais aberto para uma expansão de conteúdo mesmo. E a ideia realmente é, como o Thiagão falou, construir uma comunidade junto e mais forte. Então, o Crypto Club está aí, firme e forte sempre. Só uma pergunta, você ainda tá em long, tá, né? Eu não só estou em long, como já te digo. Aumentou aqui, sua mão, né? Já aumentei. BTC, XLM, SUI e AVE. Lista de fortes. ADA, Doge, DOT, Algo, lista de fracos. Toda vez que você me vê na live baixando a cabeça assim, ó. Ele tá operando. Ele tá operando. Não, é isso aí, eu tô de olho aqui agora, eu vou entrar em alguma coisa aqui. Tô olhando. Eu entrou numa posição minha de Solana, nem gostei muito de Solana, para mim é um toque que tá fraco nesse exato momento. Mas estou ganhando 18%. Acho que vou até. Solana tá pelo menos com um fundo acima, né? Até isso. Gostei dela. É isso. No curto prazo. Eu tô com no curto, curtíssimo. O trader turbo, o que me importa é a estrutura micro do micro mesmo, é o último movimento. Então, só para deixar claro. Então vamos lá, pessoal. Então é isso aí, pessoal. Vamos lá, agora eu vou me concentrar e fazer alguns trades. É isso aí, a gente se vê amanhã. AVE, SUI, XLM e BTC. Na próxima live vai vir resultado disso aí, viu? Então, ó, vamos mostrar. Fiquem espertos aí, pessoal. AVE, é isso aí. SUI, XLM, BTC. É isso aí. Um abraço a todos e até amanhã.